Ending Maker, capítulo 7. A quantidade de terminologias de artes marciais na primeira metade deste capítulo me deixou louco. Senti como se tivesse feito um curso intensivo de artes marciais coreanas com todos os termos. Por causa disso, acabei fazendo algumas alterações nos capítulos anteriores para corrigir vários erros ou esclarecer algumas palavras ambíguas. Aqui estão as mudanças. Também editei frases relacionadas ao poder extremo, já que na verdade se referia à energia yang extrema ou poderosa. As anteriores eram bastante ambíguas, pois você poderia se perguntar que tipo de poder estava sendo referido. Há também o fato de que o Sol está associado à energia yang. Então, o Carpa de Fogo Solar e o Colar do Sol, que possuem muita energia yang, para curar ou combater a energia yin excessiva de Geum-Jung-mak, fazem sentido, já que yin e yang são opostos dualistas. E se você está curioso sobre o que Geum-Jung-mak significa, é 9 meridianos inseverados. O nome é muito longo, então eu vou continuar chamando de Geum-Jung-mak nos capítulos seguintes. Conde Bayer. A família Bayer é uma das 12 famílias do norte que defendem a parte norte do reino de Soerlin e é famosa por produzir poderosos cavaleiros por gerações. Victor Cromwell, um antigo vassalo do conde e agora um cavaleiro aposentado, tinha os olhos avermelhados de lágrimas ao ver a cena à sua frente. Jude, que era chamado de Angústia do Conde Bayer por causa de sua doença Geum-Jung-mak, que até atrapalhava sua vida diária, agora estava correndo no pátio de treinamento. Embora estivesse ofegante, como se fosse morrer a qualquer momento. É realmente um presente dos céus. Durante o encontro de Jude com sua noiva, sua escapada diurna, eles conseguiram o item divino do Deus Sol Solari, que ajudou no tratamento de seu Geum-Jung-mak. Uma peculiaridade literal que é coincidência demais para ser vista como uma simples coincidência. Ascantor, obrigado por vigiar a família Bayer. Victor, que orava a Ascantor, o deus da guerra, olhou para o pátio de treinamento com um sorriso. Um Jude de rosto vermelho estava virando a esquina para completar a última volta. 10 voltas ao redor do campo de treinamento. Para cavaleiros comuns, isso era apenas um aquecimento e uma quantidade de exercício apenas possível. Mas para Jude, era simplesmente um grande progresso. Apenas uma semana atrás, ele não conseguia nem correr adequadamente uma volta ao redor do campo de treinamento. Jude, que conseguiu manter a forma de corrida, desabou no chão quase assim que terminou a última volta. O céu parecia estar girando. Não pensei em nada, como se minha cabeça estivesse vazia. Acabei me deitando. Suei tanto que meu corpo inteiro estava molhado, como se estivesse me afogando. Quanto tempo eu fiquei deitado? Quando a minha respiração se acalmou até certo ponto, consegui pensar. Estou morrendo! 10 voltas ao redor do campo de treinamento. Considerando a distância, é mais ou menos 1 quilômetro. Não era tão curto, mas também não era tão longo. Ainda assim, um sorriso começou a se espalhar no rosto de Jude. Eu podia sentir claramente que eu estava melhorando aos poucos. Colar do Sol. O colar do Deus Sol Solari ainda estava pendurado no pescoço de Jude. Diferente do Carpa de Fogo Solar, que injeta uma enorme quantidade de energia yang de uma vez, o colar do Sol fornecia energia yang lentamente, mas continuamente. Geum-Jung-mak significava um bloqueio dos meridianos devido à imensa energia yin. A energia yang, pouco a pouco, tinha derretido a energia yin excessiva. Assim, os sintomas de Geum-Jung-mak começaram a aliviar. Além disso, esse não era o único efeito do colar do Sol. À medida que as energias de Yin e Yang se encontravam para cobiçarem uma outra,
O resultado era a criação de uma energia clara e pura. Agora mesmo, o método de treinamento de mana, em outras palavras, o método de cultivo de Ki interno, era algo que Jude ainda não conseguia treinar adequadamente. Então ele não podia usar a energia pura que foi criada. Mas isso não significa que a energia desapareceu. Todas essas energias puras permaneceram no corpo de Jude. Então, se ele absorver tudo isso completamente depois, poderá alcançar grandes feitos de uma vez. Jovem mestre! Enquanto eu revirava os olhos ao ouvir a chamada, vi Victor com o rosto cheio de sorrisos. Aposentado após chegar à idade de 60 anos, ele não seguiu a expedição do Conde Bayer, mas sua vontade de se reformar ou treinar continuamente não conhecia limites. Vive você alcançar seu objetivo sem desistir até o final. O Conde ficará muito satisfeito quando voltar. O que ele disse não era apenas bajulação. Jude conseguiu terminar de correr 10 voltas ao redor do campo, apesar de ter sofrido e ter dificuldade para respirar. Embora o corpo de Jude ainda estivesse em processo de restauração, Victor apreciou sua forte vontade. Como esperado, Jude também é um Bayer. Geun Junmek não era diferente de uma maldição quando apareceu, mas o espírito do Conde Bayer, o mestre dos guerreiros, também continuava em Jude. Se você se recuperar um pouco mais, também conseguirá dominar as artes marciais da família? Jovem mestre, eu acho que você conseguirá desenvolver as artes marciais da família Bayer. Posso estar velho, mas meu coração está acelerado. Era Victor, que não era muito eloquente, mas o que ele disse era bom, então Jude acabou sorrindo. Mugong, artes marciais. Como um personagem jogável, Jude também recebeu seus próprios pontos de crescimento. Um deles era o Mugong do Conde Bayer. A família Bayer agora mal ocupa o nível mais baixo entre as 12 famílias do norte, mas em um tempo, o Conde Bayer era o chefe das 12 famílias e ocupava a posição de marquês. O Mugong, que foi transmitido por gerações, nunca se tornou obsoleto. É Mugong. Não era apenas uma arte marcial, mas algo sobre-humano, que usa Ki interno. Não é exagero dizer que é uma forma de magia, de certa forma. Não havia nada de estranho no mundo onde não apenas anjos e demônios, mas também magia existiam. Mas eu me sentia maravilhado toda vez que sentia isso novamente. Agora, jovem mestre, já basta por hoje. Não é bom se você exagerar. Não se esqueça de que descansar o suficiente é parte do treinamento. Depois que Victor o ajudou a se levantar, segurando-o com suas mãos gigantes, Jude acenou com a cabeça e respirou mais uma vez. Uma semana. Já fazia uma semana desde que conseguiu o colar do sol com Laysegan da lua vermelha. Nos próximos 3 dias a proibição de sair acabaria, então era hora de se preparar para o próximo passo. Se eu estivesse sozinho, não teria sonhado com isso. Tentativa de conseguir algo após o colar do sol. O objetivo final de Jude e Cordelia era proteger o mundo do Armagedon de Êmijos e demônios, interrompendo a grande invocação, mas ainda não haviam feito progresso algum. Ainda somos impotentes. Era óbvio dizer que era impossível com a combinação de uma maga de uma estrela e um cara que mal consegue correr 10 voltas. Por enquanto, eles precisavam controlar a impaciência e lançar as bases para o crescimento. Podemos fazer isso juntos. Não pretendia, mas subi de nível graças a Laysegan. E, com Cordelia, conseguirei avançar para o próximo passo imediatamente. Mas... como entrar em contato com Cordelia? Não é que não tivesse meios de comunicação. Era justamente um fardo. A Maja gostaria. Depois da voada da semana passada, ela estava feliz com os olhos, mesmo que tivesse me repreendido. Querida Amarela. Não, Senhora Cordelia. Lembrando-se do primeiro verso da carta para sua Nofina, Jude fez uma expressão de miséria sem perceber. Pela manhã seguinte, na casa do Conde Chase. Cordelia, que estava treinando meditação para elevar os corações de mana, de repente abriu os olhos tremendo. Porque teve um pressentimento ominoso. O que é isso?
Desde seu tempo como Tempestade Amarela, seus sentidos eram bons o suficiente para superar os de Outboxer. Não posso acreditar que é tão sinistro que não posso evitar acordar da meditação. No entanto, não havia necessidade de se preocupar por muito tempo. Isso porque vi alguém que se acredita ser uma das causas de seu pressentimento. Senhorita, Dália Ali, a escolta de Cordélia, estava se aproximando com um sorriso suspeito, não, melhor, dizendo um sorriso ominoso. Dália! Por que ela está sorrindo assim? Na verdade, ela tinha uma ideia do motivo. A vi várias vezes na última semana e o nome Judy Bayer sempre surgia quando ela estava assim. Não era uma atitude de uma donzela casta, mas eu apoio seu amor. Dália se aproximou dela e disse isso para quem havia recebido uma ordem de restrição. Suas palavras eram suficientemente assustadoras para que eu me lembrasse disso sem erro. Por que você está rindo assim de novo? Vai dizer alguma coisa estranha novamente. Quando a ansiosa Cordélia sorriu timidamente, Dália acenou com a cabeça como se entendesse tudo e disse em tom suave: Senhorita, está com meio face. Eu entendo. Eu estou dizendo, tenho treinado duro. Não é por outra razão. Se você insistir... Ela disse que entende, mas seus olhos dizem o contrário. Era claro que estava pensando em coisas completamente diferentes. Oh, realmente... Tudo isso era por causa de Judy. Se não fosse por aquele dia ou aquelas linhas e diálogos vergonhosos, Dália não entenderia tanto. Na verdade, Cordélia não foi a única punida por sua corrida semanal com Judy. Dália também teve um corte no seu pagamento por não ter a escoltado adequadamente, mas ainda assim mantinha a mesma atitude. Ela é como uma irmã. Se Maja era como uma irmã para Judy, para Cordélia, Dália era como uma irmã com quem cresceu desde a infância. Não, pensando bem, isso não é uma vingança. Enquanto Cordélia duvidava disso, Dália falou novamente. De qualquer forma, senhorita, há uma boa notícia para a senhorita preocupada. Boa notícia? Sim, boa notícia. O que é? É a notícia do Sr. Judy Bayer. Dália sorriu vivamente, tirou uma carta de seus braços e a estendeu. É uma carta cheia de calor do Sr. Judy Bayer? Carta de amor. No momento em que ouvi isso, Cordélia sentiu arrepios por todo o corpo, mas também se sentiu feliz. Era porque recebeu notícias do boxer após uma semana. Venha e leia. Quando Dália a incentivou com olhos brilhantes, Cordélia fez uma expressão complexa e sutil ao abrir a carta. Para minha querida senhora Cordélia, a quem anseio verdadeiramente. Não consegui aguentar pela primeira linha. Mas ainda assim, Cordélia prendeu a respiração e se preparou firmemente. Eu tinha que ler de qualquer forma. Além disso, não poderia ser apenas uma carta. Poderia haver alguma mensagem oculta. É uma mensagem vertical? Ou uma mensagem diagonal? Cordélia, que leu com dificuldade uma carta cheia de frases doces das correções de Maja, arregalou os olhos de repente. Não foi porque ela encontrou uma mensagem vertical ou diagonal. No final da carta cheia de palavras de amor. Uma linha em hangul escrita honestamente sem qualquer finesse. Daqui a 2 dias, vamos nos encontrar no templo de Varuna, às 14 horas. Oh, você usou a cabeça. Os únicos que podem reconhecer hangul em Pleiades são Tempestade Amarela e Outboxer. Neste ritmo, era quase um código perfeito. Mais do que isso, Templo de Varuna. Era daqui a 2 dias, quando a proibição de sair terminaria, então eu entendi a data em si. Mas o Templo de Varuna estava em minha mente. Varuna, o deus da parede espelhada. Um guardião e observador de segredos. Havia um templo de Varuna na cidade fronteiriça, onde as famílias do Conde Bayer e do Conde Chase viviam. Não era muito grande, mas como o deus que governa os segredos, as pessoas visitavam o templo para fazer confissões. Há algo lá? Se ele está me pedindo para me encontrar lá, deve haver alguma coisa.
Cordélia tentou lembrar, mas nada vinha à mente. De qualquer forma, o problema é... Cordélia, que dobrou a carta depois de ler tudo, olhou levemente para Dália. E, como esperado, os olhos brilhantes de Dália cumprimentaram Cordélia. Eu odeio dizer isso. Eu realmente odeio dizer isso. Mas ainda assim, eu tinha que. Eu tinha que levar Dália comigo para sair à luz do dia, independentemente da proibição ter acabado ou não. Dália? Sim, senhorita. Aquela... daqui a 2 dias. Sim, senhorita. Você vai ter um caso secreto com o Sr. Jude Bayer um dia após o fim da proibição? Daqui a 2 dias? Hã? Caso secreto? O Sr. Bayer deve ter sido muito doce. Não posso acreditar que ele está te convidando assim que a proibição acaba. Naquele momento, a mente de Cordélia ficou em branco, mas ela acenou com a cabeça por enquanto. Eu tinha que ir de qualquer forma. A desentendida era um pouco irritante, mas não podia fazer nada. De qualquer forma, vou ao templo de Varuna em 2 dias. Até o lugar parece bem. Ter um caso secreto no templo do Deus dos Segredos. Não fuja dessa vez. Vou arranjar um tempo para vocês 2. Dália, que terminou de falar com um sorriso, até piscou. O que eu deveria dizer? É uma história útil, mas sinto que estou sufocando. Cordélia fechou os olhos uma vez e respirou bem fundo. Era para sua paz de espírito. Mas as opiniões de Dália sobre isso eram diferentes. Você está muito aliviada. O fato de que finalmente posso encontrar meu amado Jude Bayer, não foi Cordélia que se concentrou no treinamento na última semana para suprimir a dor de não poder encontrá-lo? Não se sabe quando o amor se tornou tão profundo. Mas, na essência, a comunhão instantânea é mais importante do que o tempo absoluto, entre homens e mulheres. Senhorita, vou lhe ajudar muito. Lute. Dália olhou para Cordélia com olhos cálidos, e Cordélia, que acabara de abrir os olhos, pensou com espanto. O quê? O que de errado está com ela? O que ela está delirando? Mas não perguntei em voz alta, porque tinha medo do que ia dizer. De qualquer forma, daqui a 2 dias. Lembre-se disso. Sim, senhorita. 2 dias não são curtos, mas aguente firme. Certo. Ela disse isso de forma fofa, mas não era fofa. Por que eu tenho que aguentar isso? Eu preferiria morrer do que sofrer. Com um aceno seco, Cordélia deixou os ombros cair.